Sim, Senhor. Mate mais uma vez. Sim, Senhor. O teu povo, mais uma vez. Diga a Ele de novo. Diga a Ele que você é insaciável. O teu povo. Bem forte a Ele. Mais uma vez. De novo. Você está declarando a Ele que você não se sacia. O teu povo mate. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 35. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Amém. Acharam? Livro de João, capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Amém? Discernindo os tempos, preparando-se para o extraordinário. A palavra tempo no hebraico significa moed. Primeiro, amados, entenda, é sempre bom que você venha para o culto com propósitos, com um caderno, uma caneta, um caderno e um lápis, que você possa estar anotando tudo que está sendo escrito. Amém? Então, se você trouxe o seu celular, bota no modo avião, abra o seu bloco de notas e vamos viajar. Amém? Glória a Deus. A palavra tempo no hebraico significa moed, ou tempos de moedim. Não é simplesmente a cronologia de ponteiros virando no seu relógio, ou um dia após o outro. Moedim significa uma expectativa a respeito de algo que vai acontecer. Significa uma era nova, significa um momento novo, não é cronológico apenas, é transhistórico, é uma história por trás da história e nós vamos conversar sobre isso. É o curso das coisas, é o futuro sendo manifesto na vida daquele que cria uma expectativa a respeito do futuro. A falta de expectativa também traz a falta de um futuro glorioso para você. Quem não tem expectativa no amanhã, o seu amanhã se torna a mesma coisa do que o hoje, vive a mesmice. Eu quero provocar aqui uma crise em você. Eu amo provocar crise em algumas pessoas, porque quando algumas pessoas teimam em viver uma vida que Deus não tem para elas, elas caem no conformismo, e o conformismo traz fracasso para a sua vida, o conformismo traz atraso para a sua vida. Não existe pessoa simples ou simplória demais que não possa evoluir, que não possa progredir, não existe. O doutor mais novo do Brasil é um rapaz que tinha tudo para colocar a culpa na sociedade e fazer essa compensação freudiana do seu fracasso, porque é um rapaz que saiu da roça e é negro. Por que eu estou falando isso? Porque hoje as minorias falam assim,
Não, porque agora nós temos que ter a cota dos negros, porque agora nós temos que ter as cotas de não sei do quê, porque agora nós somos a minoria LGBTHXO, nós somos a minoria feminina, nós somos a minoria negra, nós somos o povo não anda sóbrio. Entenda algo. Antes era todo mundo fazendo o que a massa fazia, o que Pierre Le Bon chama de teoria da irracionalidade, o frenesi da vulnerabilidade, a irracionalidade da massa. Aonde a massa vai, eu vou. E se a massa vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, porque afinal de contas está todo mundo indo para lá, é sinal que lá está certo. Mas parece que o povo cansou disso. Agora já não é mais a massa, agora é a minoria. Então onde tem uma minoria radical, fazendo protesto, fazendo isso, quebrando tudo, apedrejando, não, é a minoria pensante, é a minoria que, agora eu vou fazer parte da minoria, porque a massa é burra, então eu vou fazer parte da minoria. Então a gente fica nesses extremos e não encontra um equilíbrio. Deus te chamou para andar de maneira equilibrada. Deus não te chamou para andar bêbado nas extremidades. O Evangelho, ele te traz um equilíbrio radical, porque ele é radical na verdade. Então entenda algo. Quando Jesus nos fala sobre erguer os olhos, ele está falando sobre um novo tempo que está por vir. Ele está falando que não existe impossibilidade para quem quer quebrar os limites, para quem quer quebrar o seu próprio recorde. Quando nós vimos aqui, não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para a ceifa. Bom, aqui há 2 perspectivas. Esse não vai ser o único versículo que nós vamos ler, por isso que é importante que você anote. A perspectiva teológica é o seguinte: teologicamente, trazendo para dentro da Bíblia, dentro do estudo racional, teológico, de época, histórico e geográfico, acontecia o seguinte: quando Jesus falou isso, ele estava em Samaria. Os discípulos e muitos daqueles que seguiam a Jesus não olhavam para os samaritanos, porque eles se achavam melhores do que os samaritanos. Então, quando eles passavam em Samaria, eles abaixavam as suas cabeças, e eles passavam de cabeça baixa e não olhavam para os samaritanos, porque os samaritanos não eram dignos das suas olhadas. Então eles não olhavam. E Jesus Cristo está falando: ei, levante os vossos olhos, porque eu vim para eles também. Eu vim salvá-los, porque todo aquele que me recebe, recebe o meu Pai. Todo aquele que me recebe, todo aquele que eu enxerto, está enxertado na videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Era isso primeiramente, teologicamente, que ele estava falando, que ele estava acabando com a segregação, com o preconceito, com a facciosidade, com a separação. Era isso que ele estava falando. Profeticamente, o que eu vejo aqui dentro de uma revelação é que ele está falando: olha, saia de uma perspectiva terrena e comece a olhar para o alto, porque não é só uma perspectiva helenística, grega, imediatista, mas ele está falando: busque aquilo que é de cima, levante os vossos olhos, pense naquilo que é do alto. Eu tenho mais para você, eu tenho coisas que são além desse tempo para você. Você está vendo esse tempo aqui agora, você está vendo um tempo de um pseudo fracasso, você está vendo um tempo de insucesso, você está vendo um tempo de dificuldade, mas eu tenho um tempo de glória, eu tenho um tempo de bênção, eu tenho um tempo de graça, eu tenho um tempo de restituição. É isso que ele está falando. Levante os vossos olhos, veja além, veja à frente, entenda isso. Não, vocês estão falando que tem 4 meses, vocês estão falando que tem um tempo para frente. Não, eu quero fazer agora, eu quero fazer já. Eu sou um Deus do hoje e da agora. Eu sou o sim e o amém. Entenda isso: Deus não é o eu serei, Deus não é o eu fui, Ele é o eu sou. Ele é o eu sou.
Oh meu Deus, o que você quer que eu seja? Você quer que eu seja o Altíssimo? Eu sou o El Elyon. Você quer que eu seja um guerreiro? Eu sou o Yahvé de Sebaot. Você quer que eu seja a sua bandeira? Eu sou o Yahvé Nissim. Você quer que eu seja um cuidador? Eu sou o El Shaddai. Você quer que eu seja um provedor? Eu sou o Yahvé Irê. Eu sou o que sou, mas eu sou o que você quer que eu seja. Aleluias. O que você quer que eu seja? É isso que ele diz. Ele é o que você precisa ser, que o que você precisa que ele seja. Ele é o que você precisa que ele seja. Ele é o eu sou. Quem me enviou? Moisés, diga que o eu sou te enviou. Aleluias. Se prepara, eu falei que eu te chamei hoje para viajar, então vamos viajar. Isaías 40, 26 diz: levantai ao... Glória a Deus. Levantai ao alto os vossos olhos e vede que quem criou estas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Isaías já está falando aqui, meu amado, que o Senhor é aquele que faz sair exércitos, é aquele que te guarda, é aquele que chama cada estrela pelo seu nome. Entenda, quando você olha para o alto, os astrônomos tentam entender a complexidade das galáxias, do buraco negro, das supernovas, etc. E eles ainda são limitados. Olha a ciência, a neurociência, o designer inteligente, a astronomia, a astrofísica, a física quântica, tenta ainda entender algo sobre o universo e ainda consegue chegar apenas na perspectiva da matéria. Tudo que se conhece apenas na perspectiva da matéria. Ainda não se conhece nada da antimatéria, porque para ver a matéria tem que haver a antimatéria. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus conhece a matéria, a antimatéria, a matéria da matéria. Ele chama todas as estrelas pelo nome. Você acha que um Deus tão grande assim vai deixar de cuidar de você? Ele não conhece cada célula do seu corpo. Irmão, você tem que fazer uma reprogramação em Deus e entender que Deus tem um futuro glorioso para você. Reprograme a sua maneira de pensar. Dê um download celestial aí, ou então atualize, aperte um F5 aí na memória RAM do seu espírito, ou melhor dizendo, na memória RAM do seu espírito, e comece a se atualizar em Deus, meu irmão. E joga esse programa antigo fora. Saia desse sistema de crença equivocado e comece a receber aquilo que Deus tem para você. Às vezes, por nos estarmos apegados em sistemas de crenças antigos, porque vivemos tanto tempo nele, deixamos de viver o novo que Deus tem para a gente. E aonde nós vamos entrar? 1 Crônicas 12, 32 diz: e os filhos de Isacar, 200 de seu chefe, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Todos seguiam as ordens daqueles que discerniam o tempo. Uma igreja que discerne o seu tempo é uma igreja que vai abrir frente, que vai abrir um futuro de glória para muitas pessoas. Um crente que discerne o seu tempo, um filho que discerne o seu tempo, um filho de Deus, um crente que entende o tempo de romper, ele abre para um futuro de sucesso para muitas pessoas, não só para ele. Entenda que os filhos de Isacar eram aqueles que discerniam o tempo, o modo, a era. Eles discerniam, eles eram os moedims, eles discerniam esse aion. Entenda algo, muitos ímpios discernem o tempo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus nasceu, quem foi que teve a visão de que ele iria nascer e foi entregar foram entregar presentes a eles? Porque ali dentro de um processo quantificatório, a gente não pode dizer que foram 3 reis magos, mas que foram reis magos. Nenhuma parte da Bíblia você vê dizendo que foram 3. Foram os presentes, os primeiros 3, mas foram outros sábios.
E rei magos é apenas uma tradução para sábios, eram astrólogos. Entendam, eles não eram crentes, eles não serviam a Deus, eles leram o nascimento de Jesus nas estrelas, e ali não foi astronomia, porque a astronomia vem de Galileu Galilei para cá, ali foi astrologia. Olha o absurdo. Bruxos disseram o seguinte: o Messias está para vir, eu estou vendo, e nós temos que nos render a ele. Irmão, os ímpios discernindo os tempos, e os crentes às vezes parados, bebendo água na beira do rio, esperando o rio secar, para o corvo vir alimentar ele com carne na boca, como Elias em Querite, dizendo: agora acabou, eu vou morrer aqui. Não! Irmãos, ímpios discernindo o tempo. Os reis magos eram ímpios e discerniram que Jesus ia nascer, e foram presentear Jesus. Andaram da Mesopotâmia até onde Jesus nasceu, em Belém de Efratá, 3.000 quilômetros. Você acha que em 3.000 quilômetros ele ia andar para entregar um pouquinho de pó de ouro? Um ourozinho aqui, um pouquinho de incenso, um pouquinho de... Irmão, eles eram reis, eles foram com caravanas de camelos, eles foram com muitos presentes, eles se derramaram na presença. Eles não iam sair de tão longe, arriscando morrer no deserto, para entregar uma coisinha de nada para Jesus. Entenda isso. Nós precisamos discernir o tempo. Existe um homem que escreveu o livro, se não me engano, na terceira onda, Alvin Toffler. Nos anos 70, ele já falava sobre a tecnologia de telões de LED. Esse homem, há mais de 40 anos atrás, ele falava que aparelhos portáteis de telefonia nos escravizariam. E hoje nós somos escravos de tudo que é eletrônico, não só o aparelho, mas as câmeras. Aonde você vai, tem a placa: sorria, você está sendo filmado. Não é assim? Pois esse homem viu isso há mais de 40 anos atrás. Ele enxergou a curva no seu tempo, ele viu a frente do seu tempo. É preciso ter discernimento daquilo que Deus está fazendo hoje, e aquilo que você precisa agir em Deus para que o seu futuro seja destravado. Mas não pode haver conformismo, não pode haver. O Walt Disney viu além do seu tempo, muitos visionários vivem além do seu tempo. O interessante é que, aleluias, Steve Jobs diz o seguinte: as pessoas não sabem o que querem até verem o que elas querem. Sabe o que o Steve Jobs quis dizer com isso aí? É que quando você mostra uma visão para alguém, esse alguém compra a sua visão. Mas tem que ser visão, não é vista. Você não precisa de um iPhone, você não morre se não tiver um iPhone, você não vai se deteriorar se você não tiver um iPhone. Mas se você tiver um iPhone, você nunca mais quer ter outro celular. Você quer iPhone. Quando alguém mostra o iPhone, meu Deus, eu preciso ter um iPhone. Talvez você não seja assim, você faz parte de 5, 10% da população, mas muitos querem o iPhone. Entenda isso. Ele teve uma visão e disse: eu vou inventar algo que todo mundo tem que ter. Ele não disse que talvez as pessoas queiram ter. Irmãos, a palavra de Deus na sua boca, no seu coração, na sua vida, tem que ser tão forte, tem que ser tão poderosa, que quando você fala, as pessoas podem até dizer: eu não estou entendendo nada do que você está dizendo, mas fala mais, porque eu quero mais. Fala mais, eu estou sentindo paz, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo gozo, eu estou ficando bêbado. Parece que quando eu bebo é assim. Irmãos, tem uma irmã Patrícia, a gente orava na igreja, a irmã Patrícia ia assim para casa, ó, e a Aninha, que hoje é a nona, que é desse tamanho, a filha dela, ela pegava ela pela mão e ia, e a irmã Patrícia ia assim para casa, e a irmã Patrícia, olha a irmã Patrícia, ela falou: irmão, preste atenção, pastor. Na época eu era presbítero, eu acho, ou diácono. Preste atenção, quando eu bebia, pastor, eu subia em cima da mesa, e o meu marido ficava embaixo batendo palma, e eu rebolava, eu fazia: agora eu me embebedo para Jesus, eu tomo do vinho novo. Meu irmão, beba desse vinho aí na sua vida. Entenda, as pessoas têm que
querer o que vocês têm. E pode ter, eu tenho tanta inveja daquela pessoa tão cheia de Jesus. Inveja boa. Dá Jesus para ela, irmão. Dá Jesus para ela. Compartilha, dá. O reino é assim, quanto mais você dá, mais você recebe. Jesus é infinito, quanto mais dele você dá, mais dele você tem. Entenda a instrução de Deus para você essa noite. Deus tem uma instrução. Olha, irmãos, preste atenção. Ontem Deus começou a falar uma mensagem dessa comigo, e Ele começou a falar hoje. E hoje o dia inteiro, quando as primeiras pessoas chegaram aqui na igreja, eu já estava aqui matutando, fazendo, mudando algumas coisas. Há um tempo de libertação e de restauração para aqueles que creem naquilo que está sendo ministrado aqui essa noite. Entenda isso. Não deixe o inimigo roubar nada da sua mente. Não se distraia, não viaja. Esqueça o mais. Nós temos muito isso. Mais. Ei, Deus é Deus de decretos. Ele decreta e Ele faz. Para que eu possa discernir esse tempo, o que eu tenho que fazer? O que é? Qual é a diferença de quem discerne e não discerne? O que é discernir esse tempo? Bom, primeira coisa que eu aprendo: discernir o tempo é reconhecer as oportunidades. Jesus ordenou: levante os olhos. Jesus estava falando: há uma oportunidade aí. Toda vez que vocês passam aqui, vocês passam de cabeça baixa. Levante os olhos. Toda vez que você passa na esquina, tem 5, 6 prostitutas, e você diz: sangue de Jesus tem poder. Não, levante os olhos. Olhe para ela. Pastor, o senhor está mandando olhar para uma prostituta? Sim. Você quer olhar só para quem é santo? Viver com quem professa a mesma fé que a gente? É fácil demais, né? Aí é fácil demais. Pastor, e se alguém viu conversando com a prostituta? Irmão, pregue para a prostituta. Se o fofoqueiro de Satanás quer fazer fofoca, ele vai fazer fofoca até porque você está orando demais. Porque quem é fofoqueiro, se você ora demais, ele fala. Se você ora de menos, ele fala. Se você jejua muito, ele diz: só quer ser. Se você não jejua, é carnal. Se você vai fazer a obra de Deus na África, ele diz: por que no Brasil? Se você faz no Brasil, ele diz: por que não faz na África? Então não liga, porque o descontente, fofoqueiro, murmurador, boca imunda do inferno, ele só quer fazer isso. O objetivo dele é tentar tirar a paz dos nobres, da nobreza que ele não consegue alcançar. Porque o medíocre faz isso, ele não consegue chegar à nobreza, então ele tem que arrastar alguém até a mediocridade dele. Como é que ele faz isso? Fazendo fofoca, trazendo a pessoa para o nível dele. Se você responde à altura, você desceu à altura dele. Então entenda, não perca tempo respondendo os críticos. Certa vez um pastor estava do lado de um político, e ele conversou muito com ele e tal, e as ideias batiam, divergiam muito, a ideia é totalmente contrária. E ele tirou foto com esse político, e aí no Instagram dele choveu: mas você não concorda com o que ele diz, e agora tirou uma foto com ele? Nada a ver, só tirou uma foto. Você pode ter ideia contrária a alguém, mas respeitar as ideias dele. Montesquieu ou Lavoisier, não me lembro agora, disse: posso não concordar com nenhuma palavra que dizes, mas defendo até a morte o direito de dizê-las. Então, ele tirou foto, e aí ele falou assim: olha, eu normalmente não respondo, mas esse eu vou responder. Se você acha, porque eu tirei uma foto com ele, eu estou concordando com ele, é porque você me enxergou em você, e se você estivesse no meu lugar, era assim que você agiria. Você entendeu? As pessoas te julgam a partir do que elas são. Quem te chama de Zé Mané é um Zé Mané. Quem te chama de prostituta é prostituto. Quem te chama de fofoqueiro é fofoqueiro. As pessoas, como diz JB, diz uma coisa bem maravilhosa: se você vê o nariz do seu irmão sujo, é porque os seus olhos estão cheios de catarro. É nojento, mas é maravilhoso. Você está vendo no outro aquilo que está em você, porque o Evangelho nos ensina a olhar para nós, olhar para dentro. Jesus ordenou: levante os vossos olhos, aproveite as oportunidades.
a gente não aproveita. Está na fila do banco, não aproveita a oportunidade. Esses dias nós fomos para um lugar, um dia desses, e chegou lá, não deu certo o que a gente projetou, e a responsável do lugar, muito sem graça, e a pastora Denise chateada, porque a gente tinha planejado aquilo há muito tempo. E eu falei assim: aonde o diabo coloca uma dificuldade, Deus mostra uma oportunidade. Fica quietinha, deixa aqui comigo, vamos aproveitar, não vamos deixar o diabo estragar o nosso momento. E eu conversei com a gerente daquele lugar. Bom, foi nos cedido o que foi prometido, e ainda ganhamos um desconto de 30% no que iríamos comprar. Entenda, se a gente tivesse pego as malas e voltado para casa, haveria frustração, ira, raiva e choro. Mas quando você entende que há uma oportunidade na dificuldade, você senta, conversa e vê no que eu posso tirar vantagem desse momento. Aonde tem uma dificuldade, aonde tem crise, há uma oportunidade para o sucesso. Em toda crise, atrás de toda crise se esconde uma oportunidade para o sucesso. Entenda que Deus é um Deus oportunista. Levante vossos olhos, eu vou correr. Discernir o tempo é reconhecer a oportunidade. Há um ditado que diz o seguinte, isso não está na Bíblia: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quantos já ouviram isso? Isso não tem nada a ver, não é bíblico. Não, porque Deus ou Ele traz pelo amor, Ele traz pela dor, porque quem não vem pelo amor, não vem pela dor. Não, vamos lá. Deus faz acepção de pessoas? Faz? Não. Então por que Ele coloca alguns na dor para vir para Ele e outros não? Então quem está na alegria, Deus odeia. Deus odeia quem está feliz. Deus ama quem está sofrendo acidente de moto agora. Deus ama quem está na cadeira de roda. Deus ama quem está em coma. E que Deus é esse? Isso é o diabo? Que adora a desgraça na vida dos outros? Irmãos, o que acontece é que Deus é um santo oportunista. Quando há uma dificuldade, Deus diz: eu vou me revelar nela. Já que esse coração é tão duro para me aceitar na alegria, na dificuldade eu me revelo. Não significa que Ele provoca a dificuldade e traz a dificuldade. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Olha, se você não vier pelo amor, Deus vai te trazer pela dor. Ei. Deus não faz acepção de pessoas. Deus aproveita um momento e que foi gerado para ter uma oportunidade de pescar essa vida. Deus tem uma isca para cada egoísta. É desse jeito. Você precisa entender: pastor, eu estou sendo um aproveitador. Um santo aproveitador. A pessoa está doente, ministra Jesus na vida dela. A pessoa está triste, ministra Jesus. A pessoa está depressiva, ministra Jesus. Não ministra paliativo. Não é uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto. Depois a pessoa se autoajuda, mas primeiro ela precisa da ajuda do alto. Agora você precisa discernir o tempo e entender e reconhecer as oportunidades. Entenda isso. Segunda coisa, aleluias. Segunda coisa, discernir o tempo é ter um alinhamento com o que Deus te mostra, sem procrastinação. Provérbios 12, 24 diz que a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A mão dos diligentes governam, a mão dos esforçados, a mão daqueles que correm, a mão daqueles que se apressam, a mão daqueles que não ficam no seu tempo. Os diligentes são talentosos, mas eles precisam ser treinados, pois talento sem motivação e esforço perde a excelência de vista. Toda pessoa diligente, ela é talentosa, mas ela precisa de um treinamento. A mão dos diligentes governa. Entenda algo: no livro de Lucas, no capítulo 15, quando fala da parábola das dracmas perdidas, a dracma perdida, ela tinha 10, deu uma. Diz que a mulher acendeu a luz e não achou a dracma. Diz que ela varreu a casa e não achou a dracma. E o terceiro passo, que ela buscou diligentemente.
Ela buscou com esforço, com ousadia, buscou de maneira diligente. Ela buscou sem parar. Ei, você para no primeiro processo, você desiste, você não se esforça, fica numa lentidão. Eu perdi a dracma. Amanhã eu acho. Aquela mulher, quando perdeu a dracma, ela correu para procurar. A dracma era uma aliança. 10 dracmas ficavam uma tiara que ficava na cabeça, ou alguns teólogos dizem que era um cordão que ficava no pescoço, e que significava a aliança da noiva com o noivo. O noivo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Qual a dracma que você perdeu e não foi ainda? Não caiu a ficha, dizendo: meu Deus, eu perdi o primeiro amor, eu não vou para o culto mais com aquela alegria, eu vou porque eu tenho que ir, eu não oro mais, eu não jejuo mais, as minhas ofertas, os meus dízimos eu dou quando quero, eu não abraço quando eu quero, eu não abraço um irmão, eu nunca mais fui visitar uma pessoa da igreja, orar por alguém, ir ao hospital, eu nunca mais intercedi, nunca mais coloquei as minhas mãos na cama dos meus filhos ou sobre o meu marido e profetizei bênção sobre eles. Agora eu estou vivendo a vida lá vonter, o evangelho de qualquer maneira. Qual é a dracma perdida? Qual a dracma que foi perdida? Diligentemente. Discernir o tempo é ter alinhamento com Deus, ter alinhamento daquilo que Deus te mostrou. Vai e faz. Não fique procrastinando. Não deixe para amanhã. O amanhã, depois da manhã, o amanhã. Os que fazem a diferença são aqueles que correm para entender a visão de Deus. São aqueles que correm e agarram a visão de Deus e começam a trabalhar naquilo que Deus mostrou para eles. O mesmo Alvin Toffler diz que hoje a diferença no mundo não são entre os rápidos, ou não são entre os fortes e os fracos, porque os fortes caçavam, os fortes comiam e sobreviviam, os fracos estavam morrendo. Então começaram a usar a massa cinzenta para sobreviver, e aí o mundo começou a ser dividido não só entre os fortes e os fracos, mas entre os sábios e os tolos. Hoje o mundo está dividido entre aqueles que são rápidos e aqueles que são lentos, entre aqueles que se levantam de manhã dizendo: hoje é o dia que o Senhor me deu, o meu futuro será transformado, porque o eu sou vive na minha vida, o sim, o amém, o agora, o já, o existe na minha vida, e é hoje que Ele vai fazer a diferença. Não está entre aqueles que dizem: amanhã, se Deus quiser, eu espero nele, vai acontecer. Aí fica nessa esperança filosófica, indiana, amanhã, só esperando. Esperança é se esperançar, esperar e agir. Entenda isso. Saia dessa meditação budista e comece a entrar na verdadeira meditação que Deus tem para você. Entenda isso. Discernir o tempo é ter esse alinhamento. Diligência vem mediante as dificuldades. Você não pode ser diligente se não vier dificuldade. É muito fácil viver uma vida de facilidade. Todo profeta, todo homem de Deus foi criado na dificuldade. Todo. Irmãos, tinha um tempo que eu orava aqui para a luz não passar de R$600. Eu ficava assim: Deus, aleluia, se vier, como é que eu vou fazer para pagar? Aleluia. E ficava orando. Quando a luz vinha a 700, eu me descabelava. Tinha 3, 4 centrais, mas Deus me mostrou o futuro. Eu ficava: Deus, eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que fazer agora, me ajuda, Espírito Santo. Se o Senhor não estiver comigo, nada acontece. Me dê homens e mulheres que não temam nada, a não ser pecar e perder o fogo de Deus, e que não temam o diabo, mas que incendeiem essa cidade. E Deus foi levantando você, e as coisas começaram a acontecer. Meu irmão, se a luz hoje vem 1.200, 1.300, 1.400, eu ainda me descabelo um pouco, talvez por isso eu esteja careca, mas Deus não deixa faltar nada, está tudo quitado. Aleluia. Pode aplaudir. Aleluia. Eu estava pensando assim: rapaz, se eu fosse ficar pensando, eu não vou botar mais um ar-condicionado, porque a luz, deixa vir as dificuldades, já tem 7 ar-condicionados, estamos indo para o 8º, estamos precisando de mais, e Deus vai suprir. Entenda algo: se a sua visão não for maior
do que a sua condição monetária, a sua visão vem de você, ela não vem de Deus, porque a visão que Deus te dá vai ser sempre maior do que a condição que você tem. Aleluias! Aplauda, me ajuda, aplauda aí. Eita Deus! Terceiro, discernir o tempo é entender a lógica de cada dia, é ser criativo. Entenda que assim como problemas diferentes requerem soluções diferentes, assim também é a sua busca pelo incomum, requer sementes incomuns. Você precisa entender que Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus maravilhoso. Para cada dia na criação, Ele teve uma solução. Para cada dia na criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, Deus não criou o sol e parou, Deus não criou a porção seca e parou, Deus não criou a porção molhada e parou, Deus, não, para cada dia Ele teve uma solução, porque Deus é criativo. Ei, o problema de ontem você resolve com a criatividade que Deus te deu ontem. O problema de hoje, Deus te deu, Ele é um Deus criativo e Ele mora dentro de você. Nós estamos aos domingos aqui com uma série Bom Dia Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de criatividade, Ele mora dentro de você. A pessoa do Espírito Santo é criativa, então Ele te dá criatividade hoje para resolver os problemas de hoje, com a solução de hoje. Não queira derrubar Golias com a armadura de Saul. Deus te dá originalidade. Deus te dá originalidade, Deus te dá criatividade, Deus te dá soluções inéditas para fazer tudo novo. Se o problema é novo, Ele vai te dar uma solução nova. Entenda isso. Mas é porque no passado, tudo bem que algumas coisas você pode fazer assim, pode ser dado certo. Tem gente que diz que time que está ganhando não se mexe, mas ainda vai ficar ganhando apenas ali 2-1, 3-1. E eu sirvo a um Deus que ganha de goleada. Eu sirvo a um Deus que zomba dos seus inimigos. Você pode entender isso? Faraó queria matar Moisés. Moisés nasce, Joquebede pega Moisés, coloca no rio. Moisés vai e Miriam vai atrás. Quando Moisés passa por todos os perigos do rio, para na casa da filha de Faraó. E aonde Moisés cresce? Na casa de quem queria matar Moisés. E quem cuida de Moisés? Nós não temos como cuidar dessa criança. Chama aquela mulher lá, Joquebede, e chama a mãe que deu Moisés. Moisés é criado na casa de quem queria matar, e a mãe que deu recebe de volta. Deus zomba dos seus inimigos. Entende? Quando eu falo que aquilo que você libera tem o poder de voltar para você, olha o princípio aí: aquilo que eu libero tem o poder de voltar para você. Voltando para a oferta que eu reconheço, ela sai do meu bolso, mas ela jamais sai da minha vida, ela volta para mim. Entenda isso. A palavra de Deus, Isaías 55, diz que ela sai do céu e tem o poder de voltar para Ele, assim como a chuva volta para Ele, cumprindo o propósito que ela foi destinada, assim como a chuva que sai do céu e volta para lá. Entenda isso. Mas primeiro ela rega a terra, dando pão ao que come, semente ao que semeia. Isaías 55, versículo 11 em diante, se eu não me engano. Amém? Então discernir o tempo é entender a lógica de cada dia, é ser criativo. Criatividade. O que está faltando para você ganhar pessoas para Jesus? Eu vou sair agora aqui da atmosfera do business, do negócio, e vou para Jesus aqui rapidinho. E a gente volta, não que eu vá sair de Jesus ou que eu não estive em Jesus até agora, mas para que você possa entender, para que não venha ficar algo coach para você. Entenda, se uma pessoa é católica, você evangeliza de um jeito. Se uma pessoa é budista, você evangeliza de outro jeito. Se uma pessoa é espírita, você evangeliza de outro jeito. Mas em todas elas você tem que falar de Jesus. Aí você diz: agora pastor, já era, porque se eu tenho que falar de Jesus em tudo e tem que ser de maneira diferente, como é que eu faço? Não sei. O Espírito Santo mora em você, fala com Ele. Eu vou ficar ensinando você a evangelizar? Irmão, tem gente que tem 72
1000 cursos só para botar na parede. Eu fiz um curso de evangelismo na White Bart Bible American Church. Eu fiz um curso na American Day College Evangelistic National. Eu fiz um curso aqui não sei mais aonde. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Não, eu tenho um monte de curso de evangelismo, mas não ganho. Irmão, papel grudado na parede não manifesta o reino. Deus não te chamou para ter um monte de papel grudado na parede. Eu não estou falando que estudar é ruim, estude muito, mas manifeste o reino. Quem ganha almas, sábio é, diz a palavra do Senhor. Aleluias. Pastor Alexandre Moracava fica assim, na fila do banco. O culto ontem foi maravilhoso, pastor. Meu Deus, pastor, sabe aquela mulher está curada. E aquela palavra que o Senhor lançou, o Senhor não conhecia a vida daquela pessoa, ela estava passando por tudo aquilo que o Senhor falou, pastor. Glória a Deus. E a fila anda e ele fica, glória a Deus. E a pessoa cutuca ele, peraí, estou falando com o meu pastor, o culto ontem foi uma bênção. E ele olha, a pessoa foi curada ontem. E ele, irmão, entenda, criatividade. Ele chegou nos Estados Unidos e não tinha feijão. Ele chegou lá num bairro e disse feijão de graça. Ele levou não sei quantos quilos, feijão de graça. Ele foi para o Chile, um bairro lá que tinha dificuldade. Ele levou comida lá e ele começou a dizer, você quer feijão? Pois venha ouvir a palavra, feijão brasileiro. Você quer feijão brasileiro? Pois antes tem um culto, assiste o culto e sai com 1 quilo de feijão. Você está com saudade do Brasil? É assim, Deus usa ele nessas maluquices. Usa. É desse jeito. Mas a gente é tradicional demais. O que é que vão falar? O que é que vão pensar? Nossa, eu vou sair pela rua assim, fazendo isso. Irmãos, entenda. Criatividade. Criatividade. Deixa Deus. Diga assim, irmão, seja criativo. Diga, irmão, seja criativo. Quando você queria namorar com a sua esposa, ou você jovem que quer namorar com alguém, vigia, amém? Mas você é criativo. Um dia você leva uma flor vermelha, no outro dia você leva uma flor roxa, uma rosa, no outro dia você manda uma cartinha, aí você chama ela de não sei, meu bebê, aí ela chama meu docinho, e vai aquela conquista. 3 horas da manhã você manda um recado no WhatsApp, estou orando por você. Você acredita? Amém, glória a Deus. Você é criativo. É com Deus, quer ser sempre a mesma pessoa, porque Deus já me conhece. Irmão, tente surpreender a Deus. Você nunca vai conseguir, mas Ele vai amar. Ele vai amar. Tente surpreender a Deus. Você nunca vai conseguir surpreender a Deus, mas Ele vai amar, porque você vai tentar. Para ir para o quarto, Para ir para o quarto ponto, entenda. Quando um pai está brincando de pique-esconde com o filho, aí fica 1, 2, e o filho está se escondendo, o pai está se escondendo, o pai sabe que o filho não vai achar, aí o pai facilita, bota o pé na porta, aí a criança diz assim, estou indo. Onde é que o senhor está? É pique-esconde. Ou então quando a criança está escondendo, ela diz assim, o senhor não me acha, eu estou aqui atrás da porta. Esse jogo, é isso que Deus quer que você faça. A criança fecha os olhos, está na frente do pai e ela pensa que se escondeu. É a gente com Deus, ninguém se esconde de Deus. E Deus está assim, com o pé na porta dizendo, vem. Eu estou escondido, você não vai me encontrar. Ele está com o pé na porta dizendo assim, vai, você consegue. E quando você acha, Ele diz, você conseguiu. Eu não sei como você conseguiu. É lógico que você ia conseguir, meu irmão. É lógico, você não consegue surpreender a Deus, mas Ele vai amar se você tentar. Ele vai amar. Sai do conformismo. Isso é religiosidade. Amém? Não, isso é um povo, isso é doideira. Eu vou brincar de pique-esconde com Deus. Leia de Tom Tinney, Os Caçadores de Deus. Leia esse livro, amém? Os Caçadores de Deus, de Tom Tinney. Aleluias. Quarto ponto, discernir o tempo. É se adiantar, é ser rápido, é ser profético, é ver a transhistória por trás da história comum. Pois quem se adianta,
governa. Entenda que rapidez é um requisito para o reino. Jesus Cristo sempre foi mais rápido, Ele sempre se adiantou. Sempre se adiantou. Quem se adianta governa. Quando foram pegar Jesus, Ele disse: vocês vêm me pegar? Vocês não estão me pegando. A minha vida ninguém dá, ninguém pega, eu mesmo a dou. O rei já estava lá na frente. Entenda que Jesus Cristo, irmão, o evangelho é profético. Discernir o tempo é se adiantar, é ser rápido, é ser profético. Jeremias disse: eu sou uma criança, Senhor. E Deus falou para ele: Jeremias, não fale que você é uma criança, você é profeta. A história de Jeremias era uma história de infantilidade e de problemas através de toda a historicidade familiar. Mas o que Deus estava falando, por isso que Jeremias carregava essa melancolia e tem um livro só para ele se lamentar. Mas o que Deus estava falando é: Jeremias, eu não respeito a sua história. Jeremias, eu não quero saber do seu passado. Jeremias, eu tenho uma história além da sua história. Eu tenho uma transhistória. Se levanta, Jeremias, e cumpre o processo que eu dei para você. Eu tenho um processo profético, eu tenho um futuro de bênçãos para você. Ele disse para Jeremias: Jeremias, preste atenção, você está cansado, você está dizendo que é uma criança, Israel não se converte, você sempre bota problema. Jeremias, eu vou te dar uma chance. Essa corrida que eu tenho para você é humana, é temporária. Se tu te cansas correndo com os homens, como você pode correr com os cavalos? Sabe o que Deus está falando? Se você se cansa correndo essa corrida aqui na terra, a celestial você não alcança. Então, se você é daqueles que fica: eu estou cansado, eu não aguento, eu não concordo, é muito peso, é demais, eu não sei o que, irmão, esquece. Se te cansas correndo com os cavalos, com os homens, como poderás correr com os cavalos? Há uma corrida mais nobre, há uma corrida mais excelente, há uma corrida mais feroz, mais voraz. Essa é a corrida que Deus tem para você, a corrida dos famintos e dos sedentos de Jesus. Aleluia! Olha os sedentos aí, Igor. Aleluia! Oh, glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Aleluias, aleluias. A gente se cansa todo, fica cansado. É muito problema lá em casa, é muito problema no meu trabalho, não quer problema, morre, meu santo, morre. Morre, porque enquanto você viver aqui vai ter problema. E comece a sorrir. E as pessoas que se incomodam com o seu sorriso mediante o problema, meu irmão, deixa eles para lá. Se eles estão tão felizes sendo infelizes, quando eles forem para o inferno, vão ser felizes, porque no inferno não tem alegria. Lá é só pranto e ranger de dente. Então comece a ensaiar aqui. Se levante rindo. Problema pode vir, gigante, urso, leão. Eu vou matar todo mundo, eu vou enfrentar, porque eu não sou daqueles que desistem, eu sou daqueles que perseveram. Se a gente fosse parar mediante cada problema. Meu Deus do céu. Ninguém para porque a namorada foi difícil. Eu rodei 6 meses para conquistar a pastora Denise. Não parei. Mas não para, não desiste. Quer comprar um carro novo? Junta dinheiro, come arroz com feijão e ovo, mas não desiste. Aí para as coisas do reino é muito difícil. Acorda, crente. Isaías, há 730 anos antes de Jesus nascer, ele diz: ele levou. Ou seja, no passado ele falou de um presente futurístico, como se já estivesse acontecido. Não existe nesse tempo verbal, nem futuro do presente se encaixa. Ele diz: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas ele estava falando entre 730 e 700 anos e 750 anos antes de Jesus nascer. Sabe o que é isso? Visão de futuro, discernir os tempos. É preciso discernir os tempos, meu irmão. Rapidez. Entenda que Deus, Ele nos ensina isso com exemplo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ninguém tinha pecado, mas um cordeiro já existia sendo imolado. Entenda isso, antes da fundação do mundo.
Deus sempre se adianta. Você nunca surpreende a Deus, mas Deus sempre se adianta, e Ele ama se você tentar, como eu disse antes. E por último, aleluias, discernir o tempo. Eu já passei do horário, vou correr aqui. Discernir o tempo é ser sábio. O sábio vive dia após dia com a responsabilidade, poder e energia para derrotar os demônios que se levantam. Você precisa discernir o tempo. Para você discernir o tempo, você tem que entender que você precisa ser sábio. E o sábio, ele vive dia após dia com responsabilidade, com habilidade, com energia, com força. Ele não vive na fraqueza, irmão. Ele vive debaixo de responsabilidade, poder e força. Ele tem a autorresponsabilidade, ele tem o poder de Deus nele, ele tem essa energia, que vem de Deus nele, para derrotar tudo que é demônio. Demônio da ansiedade, demônio da preguiça. A gente pensa que demônio é só o Exu, não sei das quantas, a pombagira. Não, tem o demônio da preguiça, o demônio da ansiedade, o demônio da raiva, o demônio do rancor, o demônio da falta de perdão. Tem gente que não levanta da cama porque, eu vou olhar para aquela endemoniada esse dia de novo. Por mim eu nem levantava dessa cama. O meu patrão enche a minha paciência só em pensar que eu tenho que acordar amanhã para olhar para a cara daquele infeliz novamente. Irmão, é aquele infeliz que paga o teu salário. Ganha ele para Jesus. Ganha. Vai ficar feliz rapidinho. As pessoas que mais tiram a sua paciência é as pessoas que Deus quer que você mais manifeste o reino na vida delas. Entenda algo aqui, agora ela vai. Entenda algo aqui. Jesus Cristo estava sendo chicoteado. Era um águia com 12 tiras de couro, cabo de metal revestido em couro, com 12 tiras de couro, com pedaços de ossos e aço, na ponta de metal também, poderia ser. Nessas 12 tiras, a primeira vez que batia, lanhava. Na segunda, na terceira, já começava a arrancar a pele. E a dor era tanta que da quinta para a sexta, muitos já não sentiam mais, porque perdia toda a sensibilidade da pele, mas já estavam se esvaindo em fezes e urina, tamanho era a dor. Ele teve suas vísceras reviradas de tanta dor. Os soldados romanos que eram fortes, soldados romanos que eram marombas, batiam com força. E Jesus, creia nisso, irmão, que eu estou falando. Dentro dele, pode bater, porque é por você também que está batendo em mim. Eu estou morrendo por você, eu sei. Eu decidi, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto você quiser fazer a sua vontade, a vida é o inferno. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, sabe o que começa a acontecer? Deus começa a anestesiar a sua dor, Deus começa a te dar sonho. Entenda, os leões esfomeados da Líbia, gigantesco, dentro do Coliseu Romano, quando abriu aquelas portas, aquelas mulheres com as crianças no colo, os cristãos, eles morriam rindo. Os leões vinham com os seus dentes, as suas presas em cima deles, e eles riam. E aquilo era para ser um espetáculo, o circo dos horrores, o circo diabólico na terra. E todo mundo se calava e dizia: quem é esse Deus que eles servem? Porque eles morrem rindo diferente dos outros. Quando Nero colocou fogo nos 14 bairros de Roma, 4 não pegaram fogo, e nesses 4 habitavam cristãos. E aí começaram a perseguir os cristãos, então envolviam eles em peles, e foi um massacre tão grande, que faziam filas de corpos que davam quilômetros, que durante mais de 5 noites, quem iluminou a cidade de Roma foi os corpos sendo queimados dos cristãos à noite. Envolviam eles de pele e óleo, e botavam em estacas de madeira, e eles começavam a cantar, e morriam cantando. Quando eles não conseguiam mais cantar, aquele que começava a ser queimado
parava de onde esse parou, começava de onde esse parou, e assim ia sucessivamente. A cantoria não parava, o fogo não parava, mas a cantoria não parava. Eles entendiam isso. Wycliffe foi martirizado, um dos mártires da Bavária, se eu não me engano agora o nome dele, fugiu o nome dele agora. Enquanto o rei Leão XV queria tirar ele da fogueira, e não podia, porque ele ia ser excomungado pela Igreja Católica se ele fizesse isso, e ele era amigo dele, e ele olhando ele sendo queimado, esse mártir da Bavária, na Alemanha, disse o seguinte: não tem problema, eu não nego a Cristo, eu sei, eu recebi uma visão do alto, eu selo agora com meu sangue o que os meus lábios cantaram todo esse tempo. E ele morreu sendo queimado, vivo, e foi sendo queimado e cantando. Muitos que estavam ali olhando disseram: esse Deus é diferente. Na Guerra da Coreia, uma família toda enterrada nega Jesus ou morre. Atiraram numa criança e o marido, atiraram na outra e o marido, espera, e a mulher, para, o que você vai fazer? Não aguento mais. O que você vai fazer? Vamos até o fim. E morreram cantando, tendo as suas cabeças explodidas por armas bélicas. Hoje a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Foram sementes de um avivamento. A gente tem uma dorzinha aqui, faltou dinheiro aqui. Irmão, tem um homem que ficou preso 15 anos na Eritreia, Isaac é o nome dele, e ele cantava todo o tempo. Teve um homem chamado o irmão Paul Yun, chamado o Homem do Céu, foi posto numa cela na China, homicida, e esse homicida ia para pena de morte. Colocaram ele para ver se esse homicida matava, porque toda pessoa que foi para a cela com ele matou, pois ele pregou Jesus para esse homem. Esse homem aceitou Jesus, e um dia antes de morrer, um dia antes de ser fuzilado, ele pegou o seu dedo e arrastou na parede com sangue, dizendo: eu amo a Jesus. Ele morreu, mas as marcas de sangue ficou. O irmão Paul Jung teve suas duas pernas quebradas, e um dia um anjo apareceu para ele e disse: se levanta, porque eu vou te tirar daqui. Ele se levantou. Esse homem mora hoje na Alemanha. Ele é amparado hoje pelo missionário Reinhard Bonk, e faz parte do evangelismo por fogo, é vivo até hoje. Ele é o número 1, o mais procurado da China até hoje, conhecido como Homem do Céu. Sabe por quê? Ele apanhava, quebrava as pernas dele, e ele não parava de evangelizar. As pessoas tentavam matar ele, ele pregava para as pessoas, e começou nas províncias a rolar um boato: existe um homem que não é dessa terra, existe um homem que é do céu, e ele está preso naquele presídio, existe um homem do céu preso ali. E começaram a trocar ele de presídio. Quanto mais tentavam contra ele, mais as coisas se espalhavam. Ei, ninguém vai conseguir te parar. O crente é igual massa de bolo: quanto mais bate, mais aumenta. Dê glória a Deus. Aleluias, aleluias. Ninguém vai te parar, meu irmão. Oh, aleluias. Daniel 11:32 diz o seguinte: os violadores da aliança, e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você conhece a Deus? Então você vai fazer proezas. Agora você precisa discernir o tempo, entender o seu tempo, discernir o tempo. O Salmo de Moisés, Salmo 90, diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar o nosso tempo, os nossos dias, um moedim, para que venhamos a alcançar um coração sábio. Se você discerne o seu tempo,
você alcança sabedoria. Se coloque de pé e aplauda o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluias. Nós vamos orar agora.